Podemos começar, né? Bom, pessoal, muito bom dia. Bom estar aqui com vocês de novo. Pena que, pena que demora, né? Uma vez por mês. Mas muito bem, né? Todos aqui estamos buscando paz, buscando harmonia, né? Quem não busca paz, né? Quem não busca viver com mais harmonia, né? Todos queremos, né? Todos nós queremos, todos nós precisamos. Mas ainda assim nos agitamos, né? Nos perturbamos, sofremos, né? Todos os dias, porque algo desejável não aconteceu ou algo indesejável aconteceu, né? E no meio dessa agitação, a gente perde a nossa paz, né? Perde o nosso equilíbrio. Então, como pode existir paz se a nossa mente está agitada, né? Como a gente pode experimentar harmonia se dentro da gente tudo está se movendo sem parar, né? Então hoje a gente vai dar um passo simples, mais poderoso, para mudar esse padrão, né? Então a gente vai praticar a atenção à respiração, né? A consciência da respiração. Não é um exercício respiratório, não é pranayama, tá? Você não precisa controlar nada, você não precisa mudar nada, você apenas observa, né? Apenas permanece consciente. A respiração, ela sempre está com você. Ela estava com você no primeiro instante em que você nasceu e estará com você até o último momento da sua vida. Mas mesmo assim, a gente passa a vida inteira sem prestar atenção nela, né? Então agora vamos praticar por alguns minutos, vamos nos preparar. Sente-se confortavelmente, não precisa de uma postura especial, mas procure manter as costas e o pescoço ereto, como se houvesse uma linha puxando suavemente o topo da sua cabeça para o céu. Feche suavemente os olhos. Deixe o corpo relaxado. Não force nada. Apenas permaneça confortável. Agora traga toda a sua atenção e a sua consciência para a entrada das narinas, a área onde o ar toca suavemente quando entra e sai, como se você fosse um guardião silencioso, apenas observando quem entra e quem sai. Comece a observar a respiração entrando e saindo, sem esforço, sem tentar controlar. Se for longa, apenas reconheça que é longa. Se for curta, reconheça que é curta. Apenas sinta o ar tocando as narinas.
indo e vindo, apenas isso. Apenas a verdade do que está acontecendo nesse exato momento. Respiração entrando, respiração saindo, nada mais. Sem imaginar, sem criar imagens, sem palavras na mente. Sem expectativas. Você vai apenas observar. Se for longa, é longa. Se for curta, é curta. Você apenas permanece. Você está treinando uma nova habilidade. A habilidade de permanecer. Se você sentir alguma coceira no corpo, algum desconforto, sorria e volte para a respiração, sem reagir. Não tente mudar nada. Não tente controlar nada. Apenas esteja consciente. Se a sua mente se distrair, e ela vai se distrair porque esse é o hábito dela, não se irrite. Não lute contra isso. Apenas reconheça, com gentileza, volte para a sua respiração, onde o ar entra e sai tocando a entrada das suas narinas. De novo, de novo. Quantas vezes for necessário, você volta. Essa é a beleza do treino. Não é sobre nunca se distrair, é sobre sempre voltar, permanecer. Então permaneça assim, alerto, atento, vigilante. Talvez sua mente tente criar imagens, palavras, histórias, lembrar do passado, criar futuro. Não se apegue, deixe-as irem. Volte para a respiração, sempre para a respiração. Quando perceber que se distraiu, sorria internamente. Está tudo bem, eu posso voltar.
e volte com suavidade para a sua respiração, apenas a respiração, nada além da respiração natural, pura, simples. Apenas observando, como se cada inspiração fosse um convite à calma e cada expiração fosse um convite a soltar o que não precisa ficar. Respiração entrando, respiração saindo, simples assim. Esse é o ABC do caminho para a paz. Seja apenas um observador, como um guarda atento, alerta, atento, vigilante. Respiração que entra, expiração que sai. Não tente mudar nada. Não tente controlar. Você está treinando uma nova habilidade. A habilidade de permanecer, mesmo que o seu corpo esteja reclamando e queira mudar de posição, mesmo que a sua mente queira fugir, você apenas permanece alerta, um observador. Então, o peso do seu corpo sendo sustentado pelo chão ou pela cadeira. Agora, com muita calma,
Nós vamos percorrer o corpo com a nossa atenção, parte por parte, como se cada área fosse um universo a ser explorado. Comece pelo topo da cabeça. Permaneça ali alguns segundos. Sinta o couro cabeludo, talvez uma leve pressão, talvez nenhum movimento. Apenas esteja consciente dessa parte, dessa área. Agora desça para a testa. Sinta a pele da testa. Pode haver tensão ou relaxamento. Apenas observe as sobrancelhas. Sinta cada uma. As pálpebras fechadas. A delicadeza ao redor dos olhos. Sinta os globos oculares repousando, como se estivessem mergulhados em silêncio. Passe para o nariz. Perceba o ar tocando suavemente as narinas. Desça sua atenção para as bochechas. O leve contato da pele com o ar. Os lábios, talvez secos, talvez úmidos. O queixo, a mandíbula. Sinta-se a atenção e apenas reconheça sem tentar mudar. Agora o pescoço, a nuca, o peso da cabeça apoiado, a frente do pescoço, talvez pulsando, talvez parado, apenas sim. Desça para os ombros, sinta o ombro direito, depois o esquerdo, braço direito. Vá descendo devagar. Bíceps, cotovelo, antebraço, pulso, sua mão, seus dedos. Fique alguns segundos em cada área, como se estivesse iluminando ela com uma lanterna interna. Agora volte para o peito. Sinta a respiração movendo levemente essa região. Perceba as costelas, o coração batendo, depois as costas. Percorra devagar. Parte alta, parte média das costas, parte baixa, como se um feixe de luz passasse lentamente por cada vértebra.
Desça para o abdômen. Sinta o movimento natural com a respiração. Depois quadris, glúteos, coxa direita, depois coxa esquerda, joelhos, panturrilhas, tornozelos, pés. Sinta o contato dos pés com o chão, o peso, a temperatura. Percorra cada dedo do pé, um por um. Agora suba novamente, devagar. Tornozelos, panturrilhas, joelhos, coxas, quadris, abdômen, costas, peito, braços, ombros, pescoço, rosto, topo da cabeça. Perceba como você tem o poder de escolha onde colocar sua atenção, onde colocar sua presença, sua consciência. Agora desça e suba algumas vezes, sempre com calma, como se o corpo fosse um mapa e você estivesse traçando lentamente cada caminho. Em cada parte, apenas observe. Sensações aparecem, sensações desaparecem, talvez calor, talvez frio, talvez formigamento, talvez nada. Perceba como tudo está mudando o tempo todo. Apenas veja. Para sua mente se distrair, ela vai se distrair. Não brigue com ela. Reconheça com gentileza que a sua mente foi embora e volte para onde parou. De novo, sempre com paciência. Topo da cabeça, descendo, subindo lentamente, com atenção, com curiosidade, com suavidade, apenas observando, apenas presente. Deixe que cada sensação seja apenas o que é e continue, parte por parte, subindo e descendo.
Volte a observar a entrada das suas narinas. O ar que entra, o ar que sai. Observa como o seu corpo está se sentindo. Aos poucos, vá trazendo a sua atenção de volta para o ambiente, os sons ao seu redor, o som da minha voz, o som do mundo lá fora, dos passarinhos, ou do trânsito, as motos. Lentamente pode se mover, mexendo os braços, o pescoço. Lentamente pode abrir os olhos. Observa ao seu redor, vê se o mundo parece mais vivo, se você se sente mais presente. Bom, muito bem, muito bem. Vamos para a nossa reflexão de hoje. Eu quis mudar o tema de última hora, porque eu senti que algumas pessoas, né, que deixaram seus relatos no grupo durante a semana passada, né? Então eu queria falar sobre controle, né, hoje, sobre tudo que aquilo que a gente está tentando controlar está, na verdade, nos controlando. Então, sabe quando você sente que está tentando manter tudo sob controle, a agenda organizada, as emoções equilibradas, as pessoas ao redor, as pessoas ao redor felizes, a vida nos trilhos. Mas por mais que a gente se esforce, né, no fundo, parece que algo sempre escapa, né? Deixa eu fazer algo que eu nunca tinha feito no encontro hoje. Alexa, toque jazz e lareira. Não sei se vai dar para vocês ouvirem, mas para mim vai ser interessante. Alexa, toque minha playlist 10. Número 10 no Spotify. Então, pessoal, a gente tenta fazer isso o tempo todo, né? Com tudo, com todos, com as situações. Talvez o corpo esteja tenso, talvez a mente esteja acelerada, talvez o sono esteja leve, talvez a paciência esteja curta. E mesmo assim, a gente continua tentando segurar as pontas, né? Como se o controle fosse a única forma de se manter seguro. Só que, ironicamente, quanto mais você tenta controlar, mais controlado você se sente. Então é como tentar segurar a água entre os dedos, né? Quanto mais força você faz, mais ela escapa. E você se vê ali, né? Exausto, frustrado, ansioso, desconectado. Tudo isso por causa de um esforço que, no fundo, não vai trazer paz, vai trazer só mais tensão. E muitas vezes essa tensão ela se acumula no corpo de maneira silenciosa, né? Se manifestando como dores crônicas, insônia, compulsões, né? Ou até doenças
que parecem surgir do nada. Ansiedade, né? A ansiedade é o alerta constante tocando. E quando a gente se dá conta, estamos presos, né, em um ciclo. Controlamos para evitar a dor, mas o próprio ato de controlar se torna uma forma constante de sofrimento. Então a gente tenta, né, nos proteger, mas a gente acaba se enclausurando, né? Então é como construir uma armadura para não se ferir e aos poucos percebe que ela também impede os abraços, impede os afetos, impede a troca. Essa armadura, ela vira um hábito. E quando a gente se acostuma a carregar pesos, muitas vezes a gente se esquece de que é possível colocar, né, tudo no chão. E esse padrão, ele pode começar cedo. Pode começar cedo. Às vezes a gente aprende desde pequeno, né, que a gente precisa dar conta de tudo, de não incomodar, de agradar, de acertar sempre. Então a gente cresce com a ideia de que o controle é sinônimo de força, né, de maturidade, de competência. E a gente segue alimentando esse script, né, por anos, sem questionar. Até que um dia o corpo não aguenta mais. O corpo não aguenta mais. A alma, né, pede silêncio e o nosso coração ele implora por rendição, né? Mas o que está por trás, né, de tanta vontade de controlar? O controle, pessoal, muitas vezes ele nasce do medo. Ele nasce do medo de que algo dê errado, medo de perder alguém, medo de ser rejeitado, medo de sofrer, né? E de forma sutil, o medo vai nos dominando. Ele começa com pensamentos pequenos, né? Ah, e se não der certo? E se eu perder isso? E se não for suficiente? Aos poucos, esse medo se instala, né? Então a gente cria estratégias. A gente tenta antecipar, tenta planejar, tenta monitorar, tenta cobrar, tenta evitar. E sem perceber, a gente passa a viver sob a ilusão de que se controlarmos o suficiente, então a gente vive nessa ilusão, né, de que se a gente controlar o suficiente, a gente vai impedir que a vida nos machuque. Como se a gente tivesse que estar alerta constante, né, prontos para reagir a qualquer mínima ameaça. Então é isso que está acontecendo, né? O nosso corpo ele vive em extremo estado de alerta, extremo estado de ameaça, pronto para reagir a qualquer mínima ameaça. Então a vida, ela vira um campo de batalha, né? E não um espaço de presença. Mas viver assim tem um custo muito alto, né? Um custo de que muitas vezes a gente paga com a nossa saúde mental, né? Paga com os nossos relacionamentos, e paga até mesmo com a nossa conexão com o presente. Porque quando a gente está sempre em modo de controle, a gente perde a nossa capacidade de simplesmente estar. Porque imagina, pessoal, imagina que você está no meio da selva, é, alerta o tempo todo, como se a qualquer momento um leão fosse te atacar. Como é que o seu corpo ia estar? Você acha que você ia sentir fome, por exemplo? Ou você ia ficar o
tempo todo em estado caótico, o tempo todo com o alarme ligado, você acha que você ia conseguir se entregar a um relacionamento? Você acha que você ia conseguir se entregar à presença, ao simplesmente o fato de você estar aqui? Não, né? Só que a gente faz isso o tempo todo mentalmente, com os nossos leões internos. Então a gente perde, né, essa capacidade de simplesmente estar e aproveitar o momento presente, aproveitar a vida, né? A gente esquece como é respirar com leveza. Imagina, você está fugindo de um leão, com medo de um leão aparecer. Você vai esquecer como é respirar com leveza, vai esquecer como é comer com atenção, vai esquecer como é ouvir com presença. Então, tudo se torna uma tentativa de evitar, né, o desconforto, ao invés de acolher o que é. Então, e a gente perde também a espontaneidade, né? A capacidade de rir sem motivo, a autenticidade, né? A capacidade de mudar de ideia, de aceitar o imprevisível com leveza. Imagina, imprevisível com leveza, nunca mais. Porque a gente está. Não, 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 não. O controle, ele endurece, ele fecha, ele engessa. E nesse fechamento, imagina, né? A gente vai se distanciando daquilo que é mais vivo em nós, que é o quê? É o quê? O sentir, a sensibilidade, a intuição, o contato genuíno com a vida. E isso tudo gera exaustão física, mental e emocional. Só que a vida, pessoal, ela não está nem aí para nós. Ela não está nem aí para o nosso controle. Ela não obedece. Ela segue o fluxo dela, porque ela é impermanente, ela é instável, ela é viva. E nesse esforço constante por controle, né? Esse esforço constante por controle nos coloca numa guerra silenciosa contra a realidade do fluxo que é a vida. Então a gente está lutando contra a vida. Então a gente quer que as coisas sejam como a gente acha que deveriam ser, né? E não como elas são. E assim a gente se desconecta do momento presente, porque a gente está sempre ali tentando prever o futuro ou consertar o passado, né? Estamos sempre em modo de alerta, sempre em tensão, sempre nos defendendo, sempre tentando evitar a dor, sem perceber que esse movimento por si só já nos machuca. Então, o que era para ser uma defesa se torna uma prisão. Uma prisão. Mas e se não precisasse ser assim, pessoal? E se houvesse uma outra forma de viver, né? Uma forma em que a presença fosse mais importante que o controle, né? Em que a abertura fosse mais valiosa que a rigidez, que a gente pudesse confiar, né? Que confiar mais, soltar mais, viver mais. Porque o controle, ele é um paradoxo. Paradoxo. Quanto mais você solta esse controle, mais você encontra equilíbrio. Existe uma liberdade, pessoal, que só nasce, só existe quando a gente solta, quando a gente deixa ir, quando a gente se lembra que nós também somos fluxo. Isso é forte, porque nós também somos fluxo. Só que a gente se esqueceu disso.
Então, quando a gente aceita que não pode controlar tudo, e tudo bem, quando a gente se entrega ao momento como ele é, sem lutar contra ele. Então, a prática de meditação, por isso que é importante a prática, pessoal, por isso que é importante praticar. E eu convido a vocês novamente, entra no casulo, pessoal. Lá a gente se encontra 2 vezes por semana para a gente fazer exatamente isso que a gente está fazendo. Tem algumas aulas teóricas e eu vou continuar postando novas aulas lá com o intuito de ajudar ainda mais para realmente transformar, né, todo o caos, todo o sofrimento que a gente passa em equilíbrio. Então, é importante que você seja consistente na prática, porque ela nos ensina isso, né? Nos ensina a soltar o controle e lembrar que nós também somos fluxo. Então, no começo, né, na prática, a mente quer tentar controlar a respiração, até a respiração, quer fazer certo, quer ter um resultado, quer sentir paz. Mas a meditação, pessoal, não funciona assim. Então, eu convido vocês novamente a entrarem no casulo. A prática, ela convida você a observar, a deixar ser, a não interferir. Esse é um dos maiores desafios, né? Permitir que a vida flua como ela é, sem tentar mudar tudo ao nosso desejo. Acolher, né, a imperfeição, acolher o desconforto, acolher o incerto, a se sentar com você mesmo sem pressa, sem julgamento, sem expectativa, só sentar, só observar, só estar. Mas também é uma das maiores curas, porque aos poucos você percebe que existe algo mais profundo do que o controle. Existe algo dentro de você que permanece, mesmo quando tudo muda. Algo que não precisa segurar o mundo para você estar em paz. É como se você descobrisse um centro, né, de calma no meio do caos, um espaço interno onde você simplesmente pode respirar, sentir, observar, sem tentar mudar nada. Um lugar onde a vida é permitida em sua plenitude, né? Sem julgamentos. E, ironicamente, é quando você solta que a verdadeira força aparece. Não uma força tensa, rígida, controladora, mas uma força serena, enraizada, né? Disponível. A força que vem da confiança, da entrega, da conexão, né? Com algo maior que o ego. Eu brinco que isso é andar nu, né? Pela vida. Então ande nu pela vida. Essa força, ela não grita, ela sustenta, ela não impõe, ela acolhe, ela não exige, ela permite. Essa força, ela é como a raiz de uma árvore, né? Invisível aos olhos, mas firme o suficiente para sustentar até as maiores tempestades. Essa força, ela não busca o domínio, ela busca a harmonia. Ela não nasce do esforço, mas da escuta. Ah, eu queria um chazinho quentinho agora, mas não vai dar. Devia ter pedido para minha esposa.
vem da resistência, pessoal. Não vem da resistência, mas da aceitação. E quanto mais a gente pratica esse soltar com consciência, mais familiar ele se torna. E mais leve a vida começa a aparecer. E ela cresce em silêncio. Se fortalece na pausa. Essa força se fortalece na pausa. Se manifesta quando você está inteiro, né? Presente, vivo, não reativo. Quando você decide observar, ao invés de controlar. Escutar, ao invés de intervir. Estar, ao invés de consertar. Então, te pergunto, né? O que você tem tentado controlar ultimamente? Talvez seja uma pessoa, talvez um sentimento, talvez o rumo da sua vida, né? Talvez o próprio fluxo da vida, talvez o próprio fluxo da meditação, talvez os seus pensamentos, né? Tentando empurrar eles para longe ou analisar eles até cansar. Talvez você esteja se cobrando, né? Para não sentir ansiedade ou tentando entender cada pensamento que surge, ou exigindo que a meditação te leve a um estado específico, como se houvesse uma maneira certa de se sentir em paz, né? Mas a verdade, pessoal, é que todo esse esforço pode estar te afastando da experiência real, da presença, da simplicidade, da verdade silenciosa que se revela quando apenas quando você para de presença, para de tentar controlar o que está sentindo, né? Qual frase, Gil? Ah, você tá digitando? Tá bom. Exato, exatamente. Isso é soltar, né? Porque a gente fica nesse controle, só que a vida tá passando, né? E a gente tá se esquecendo no processo. Então, e sim, sentar para meditar, pessoal, é um ato de entrega. É dizer, eu não preciso controlar o que vem, eu só preciso estar com o que vier. É confiar que a vida se move, que as emoções passam, que a respiração flui, que você não precisa ser o comandante de tudo o tempo inteiro. Que existe um rio dentro de você, um rio, e que ele sabe o caminho, que nós também somos fluxo. Nós somos natureza também, pessoal. E mais importante é lembrar que você não está sozinho, que há algo em você, né, uma consciência mais profunda que sustenta a sua experiência com sabedoria e compaixão, que há em você um espaço seguro onde tudo pode ser sentido, sem precisar ser resolvido imediatamente. Um espaço onde o tempo desacelera, onde o coração escuta com mais clareza.
onde a mente pode, enfim, descansar. Um espaço que não julga, um espaço que acolhe, um espaço que escuta, um espaço que compreende, um espaço onde você pode simplesmente ser, sem a necessidade de corrigir, sem a necessidade de consertar, de esconder. E é nesse espaço que a verdadeira transformação acontece, não pela força, mas pela presença, não pelo controle, mas pela confiança, não pelo esforço, mas pelo enraizamento. Então, hoje, durante a meditação, né, talvez você tenha observado quando a mente quis controlar, quando ela quis prever, né, ajustar, segurar, quando ela quiser decidir se você está indo bem ou não, quando ela quis, né, mudar o que você sente, quando ela quis fugir do desconforto. E quando isso acontecer de novo, apenas volte. Volte para o corpo, volte para a respiração, volte para o agora. Perceba como tudo se reorganiza quando você para de interferir. Como se a paz, né, se revela quando você não exige a paz. Como a verdade aparece quando você deixa de procurar respostas. Respira, sinta, esteja, permaneça, confie. Você não precisa controlar tudo. Você só precisa estar presente com tudo. E nesse espaço, onde o controle se desfaz, a consciência floresce. E onde a consciência floresce, há liberdade. E onde há liberdade, há amor. E onde há amor, há espaço para a vida se mover com beleza, com leveza. Então, pessoal, que você possa seguir mais leve, né, esse domingo, com menos esforço, com mais confiança na vida que te atravessa, né? Que você se permita simplesmente estar e que nesse estar você se encontre e que nesse encontro você se liberte e que nessa liberdade você aprenda a amar a vida como ela é, não como você gostaria que fosse. Porque no fim, talvez a maior paz venha justamente quando a gente entende que não precisa segurar tudo. Só precisa se entregar ao momento, ao corpo, à respiração, à sabedoria silenciosa da impermanência. E deixar que a vida, pessoal, enfim, nos atravesse com presença, com leveza, com verdade, com amor, com silêncio. É isso. É isso por hoje. Bom, pessoal, é isso que eu espero para vocês para hoje. Obrigado por vocês estarem aqui. Espero que vocês tenham um ótimo fim de domingo. Espero que algumas sementes tenham sido plantadas. E novamente, pessoal, me manda uma mensagem ali, entra no casulo, vamos se encontrar 2 vezes por semana para a gente praticar juntos, né? Semear, né, essa semente da presença. E de qualquer forma, pessoal, seguiremos juntos, tá bom? Tenham um ótimo dia a todos vocês. Obrigado por estarem aqui, tá?
Se cuidem.